Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno, trago para vocês assuntos relacionados a comportamentos e emoções em prol ao desenvolvimento e desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Hoje eu trago um assunto sobre um tema que tanto atormenta e dificulta muitos problemas em relação a comportamentos e emoções. A ansiedade. A ansiedade é um acúmulo de pensamentos que guardamos em nossas mentes, mas não qualquer pensamento. É aquele pensamento do qual há a vontade de se ter o autocontrole ou controle sobre uma determinada situação. Aquele famoso e se? E se eu não passar na prova? E se eu passar por algum problema que tanto me dificulta? E geralmente esses pensamentos te colocam em posições e pensamentos e possibilidades das piores possíveis, pois na verdade ela implica essa necessidade de você tomar alguma providência em relação a algum problema. É algo que faz parte do ser humano sentir. O problema é quando ela extrapola junto ao medo, nesse pânico, nessa tensão em você ficar imaginando como possa ser algo que nem ainda aconteceu. Mas então, quando não conseguimos resolver algum problema? Eis aí então que surge o medo excessivo. Pois na verdade a ansiedade por si só já é uma extensão do medo natural que o ser humano deva ter. Mas quando ela se junta com esse medo excessivo das coisas, das pessoas ou de situações, ela acaba tomando controle de nossas emoções. É aquele momento quando você não consegue enxergar esperança em meio à escuridão, ou quando as dores e preocupações te impedem de ir mais além. E com o tempo, a ansiedade e o medo excessivo tornam-se hábitos do quais nos dificultam ainda mais a questão de mudar a forma como vemos a vida, sem busca por mudanças. E se isso ocorrer, sempre quando você passar por momentos de dificuldades, desafios, podem tirar do momento presente. Ou seja, irão te fazer pensar mais na dor ou no problema do que necessariamente resolvê-la. E sair de situações que são habituais em nossas vidas nunca é fácil. Inclusive, tem até um vídeo aqui no card sobre procrastinação, como enfrentar esse desafio que também influencia entre a ansiedade e o medo, que leva à procrastinação. E sim, a ansiedade está sempre ligada ao passado, seja por traumas, dores, frustrações, ou com o futuro, por preocupações, medos, receios, mas nunca com o presente. Por isso que nesse vídeo eu trago uns 3 fatores principais que podem contribuir para melhorar esse aspecto tão negativo que é essa ansiedade excessiva. E o primeiro deles é: busque apoio. Se a causa da sua ansiedade for problemas ou dificuldades, certamente todo apoio será necessariamente importante neste momento. Seja por problemas de saúde, seja por problemas físicos, emocionais, comportamentais, porque na forma como relacionamos com os seres humanos uns com os outros, nos contribuem a sermos melhores. E quando estamos passando por uma certa dificuldade, seja em qualquer área de nossas vidas, ter total apoio de pessoas que nos querem bem, nos falem coisas boas, nos dão motivação, incentivo para sermos melhores e melhorarmos também nossas questões emocionais, contribui significativamente para que você melhore-se também esse pensamento sobre esse medo excessivo. Passar por situações difíceis nem sempre é fácil, mas ter com quem a gente pode contar, amigos com quem a gente pode conversar, familiares, pessoas que realmente se importam com você, traz total segurança e conforto para que a gente não pense somente no lado negativo e pessimista da vida. Agora, se a ansiedade for problemas de pensamentos negativos, então o segundo passo é: mude seus pensamentos. Não é de hoje que eu sempre falo sobre a questão dos pensamentos, que, como diz Marco Aurélio, a qualidade de vida depende inteiramente da qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, a forma como você pensa sobre a vida, sobre si mesmo e sobre os outros, influencia significativamente a como a sua vida irá ser, como você irá ter uma qualidade em relação ao seu bem-estar, em relação a muitas coisas e áreas da vida. É muito importante termos essa capacidade de mudar nossa perspectiva de como vemos coisas. Mas isso só muda quando você muda essa chave de enxergar a situação. Já diz uma frase de Leon Tolstói que ele diz assim: há quem ande pela floresta e veja apenas lenha para sua fogueira.
Essa frase nos faz pensar sobre essa questão de vermos de uma forma diferente a vida. E a forma como vemos a vida também influencia também como você vai resolver esse problema. É claro que não é fácil, há dores, dificuldades de vários aspectos, mas também quando incentivamos essa motivação dentro de nós, a partir dessa mudança de perspectiva, ajuda você a superar seus desafios. Agora, em terceiro e último ponto, se a ansiedade for o medo ou a vergonha de você fazer algo porque fica imaginando como possa ser, resolver, busque desenvolver a autoconfiança. A autoconfiança contribui para que você faça o que deve fazer e não ficar apenas adiando, ficar imaginando como seria apenas na sua mente e não colocar em prática a necessidade de você fazer algo que você tanto planeja. Desenvolvendo essa autoconfiança para realmente fazer o que deve fazer, contribui para que você realmente consiga superar seus desafios e inclusive a sua ansiedade ou este medo excessivo que tanto te paralisa. Pois na verdade, o medo excessivo também pode ser o medo de sair daquilo que é confortável. E uma das coisas que inclusive piora ainda mais a ansiedade é a rotina. É o estado do qual você permanece sempre do mesmo jeito e não busca mudar. Não pela questão somente de ter alguma mudança, algo novo na sua vida, mas também porque você está acostumado a viver sempre o mesmo. E quando alguma coisa acontece diferente do seu padrão, do seu sistema, que está acostumado a vivenciar trabalho, casa, trabalho, quando há uma quebra, uma ruptura nesse estado em que você vive cotidianamente, traz uma questão de insegurança. Porque a rotina nada mais nada menos que é uma situação também de conforto. Só que a vida sempre exige de você mudanças. E mudanças são necessárias para que você também evolua. E por isso é necessário a gente sair desse conforto. Busque fazer algo novo, aprender algo novo, ler um livro, fazer alguma rotina de exercícios físicos, algo que te impulsione a pensar em outros aspectos da vida. Ou aprender a cozinhar, aprender a fazer algo que você não está acostumado a fazer. Porque quando vivemos sempre no mesmo sentido da vida prática, daquilo que é confortável, nada de novo acontece. Só que às vezes problemas e dificuldades vêm e tiram desse conforto. É por isso necessário essa mudança de fazer coisas diferentes dos quais você não está acostumado a fazer. Eu digo isso como exemplo. Abrir um canal no YouTube, se dispor a falar sobre autoconhecimento, mas querendo no mínimo ajudar, é um grande desafio que te implica justamente na situação que você tem que sair da sua rotina. O que mais importa é você fazer aquilo que deve fazer. Você deseja crescer, você deseja aprender, então faça, não tenha medo. A ansiedade também é junto com o medo, e o medo te impede muitas vezes de você seguir seus sonhos. Buscar apoio e dominar os pensamentos, desenvolver a autoconfiança, são 3 regras básicas que nos contribuem a melhorar essa ansiedade excessiva que dificulta seu desenvolvimento. É claro que há alguns fatores psicológicos que também dificultam o tratamento ou o cuidado de como devemos se relacionar. Mas isso também pode ser uma autoajuda para que você mude sua forma de ver a vida. Viver menos sem ansiedade, sem cobranças, conosco mesmo. Tem muitas pessoas que se cobram demais por simplesmente imaginar um futuro que querem para si. Ou porque ficam se cobrando demais por não terem feito aquilo que deveriam fazer, olhando somente para o passado. Mas olhar para o presente é viver o estado de agora. Não há ninguém te cobrando. Há apenas os seus pensamentos ou você mesmo, querendo de alguma forma ou de algum jeito, que às vezes você não tem controles nesse momento. A gente tem muito costume de se apegar com as situações da vida, da forma confortável em que estávamos. Mas se a gente olhar pelo menos com algum sentido de que aquilo seja para você se desenvolver e melhorar, talvez isso contribua para que você saia desse medo excessivo da vida ou da ansiedade excessiva sobre coisas que ainda nem aconteceu. Bom, e esse é meu vídeo. Trago para vocês essa reflexão sobre o medo excessivo e a ansiedade. Espero que continuem seguindo o meu canal, buscando esse desenvolvimento, essa autoajuda, até mesmo para questões para melhorar nós como seres humanos. Compartilhe esse vídeo
com aqueles que estão precisando sobre assuntos sobre ansiedades, medos e receios sobre a vida, sobre as coisas em geral. Não vale a pena ter medo. Lembre-se que você é muito mais forte do que você imagina. Seja os problemas e dificuldades que você esteja passando, confie em si mesmo, desenvolva autoconfiança, mude os pensamentos e busque o apoio que necessita. Pessoas que vão te dar o verdadeiro sentimento de que você não está sozinho. E se mesmo assim você não tiver pessoas à sua volta que te tragam um apoio ou alguma força emocional, lembre-se que, acima de tudo, há alguém que possa sempre dar o apoio do qual você precisa. Já segue nas minhas redes sociais, aqui no lado, ou por acaso do qual você queira entrar em contato com o canal, queira trazer alguma história do qual eu possa falar aqui no canal, escreve nesse e-mail aqui embaixo. E buscar conhecimento é sempre isto, é pensar além de si mesmo. Não é à toa que eu sempre digo que pensar é humano.